mistério da Santíssima Trindade, explicado por Jesus. Quem era Cristo segundo o próprio Jesus? O mistério da Santíssima Trindade é desvendado. Minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, e elas me seguem. João 10:27. Para isso nasci e para isso vim ao mundo, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. João 18:37. Uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu amado Filho, em quem me comprazo, escutai-o. Mateus 17:5. João capítulo 6. As palavras de Jesus. Quem é o autor do plano de salvação para a humanidade? Segundo o próprio Jesus. 6:27. O Pai, sim, o próprio Deus, colocou nele, em Jesus, o seu selo de aprovação. Você leu em algum lugar da Bíblia que o Filho Jesus aprovou seu Pai, ou que Jesus pôs seu selo de aprovação em seu Pai? Ou que Jesus disse: Este é o meu Pai e meu Deus, eu o aprovo? Ou que Jesus mandou seu Pai fazer alguma coisa, que Jesus lhes ensinou e que seu Pai obedeceu? Claro que não. Mas todo o tempo, segundo as palavras de Jesus, foi exatamente isto que o Filho Jesus fez. Obedeceu a seu Pai, ouviu a voz de seu Deus. O próprio Pai de Jesus disse: Eu o aprovo a seu Filho. O que eu ensino não é meu, mas pertence àquele que me enviou. Se alguém desejar fazer a sua vontade, quer dizer, a vontade de Deus, saberá se os ensinamentos são de Deus ou se o que falo se origina de mim. João 7:17. Falo aquilo que o Pai me ensinou. João 8:28. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo. João 3:17. O Pai que me enviou está comigo. João 8:16. 6:37 e 38. Todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Jesus diz que desceu dos céus. Jesus diz que fazia a vontade da autoridade maior que o enviou. Jesus não disse: Eu vim por minha vontade, mas ele diz que o Pai dá a ele pessoas e que ele não os lançaria fora. Por quê? Porque ele desceu do céu para fazer a vontade daquele que o enviou. Esta é a vontade do Pai, o qual me enviou, que eu não perca nenhum de todos os que ele me deu, mas que eu os ressuscite no último dia. De fato, esta é a vontade daquele que me enviou, que todo aquele que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. E a vontade do que me enviou é esta, que eu não perca nenhum de todos aqueles que me deu, para que eu o ressuscite no último dia. Porquanto, esta é a vontade do meu Pai, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. E a vontade do Pai que me enviou, diz a versão Almeida de 1969. Também a Bíblia Rei Jaime. Na King James Fiel, e a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Diversas versões traduzem o verso 40 como a vontade daquele que me enviou. Algumas dizem, é a vontade do meu Pai. E a Almeida de 93, porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. E qual era a vontade do Pai de Jesus? Era que Jesus ressuscitasse, ou melhor, que Jesus ressuscite e dê vida eterna aos que estão mortos.
O plano da salvação da humanidade envolve a ressurreição dos que já morreram. Talvez mais pessoas morreram do que as que estão vivas hoje. O plano de salvação e ressurreição destes é feito por Jeová Deus. Jesus disse: eu desci do céu não para fazer a minha vontade. Jesus entendeu que foi enviado para salvar e até ressuscitar pessoas. Mas que, embora Jesus ame a humanidade e Jesus seja o agente da vida, ainda assim está humildemente cumprindo ordens do Criador, seu Pai, o verdadeiro Deus, com quem ele esteve milhares de anos nos céus, desde que foi criado. Porque eu desci do céu, disse Jesus. Ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou o não trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. João 6,44. Além de autor do plano de salvação da humanidade, Jeová Deus é quem traz pessoas até Jesus para ter a salvação. Sim, Jeová Deus, o Pai, é quem decide se a pessoa será salva. Ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou o não trouxer. E em Mateus 15:13, Jesus disse: toda planta que meu Pai Celestial não tiver plantado será arrancada. Jesus é o filho herdeiro, não é o dono. Verso 45. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Sendo assim, todo aquele que ouve o Pai e dele aprende, vem a mim. Não que alguém visse ao Pai, a não ser aquele que é de Deus. Este tem visto o Pai. Durante séculos antes de Jesus nascer na terra, Jeová estava ensinando pessoas, inspirando pessoas a escrever suas orientações no idioma hebraico. Agora, enviou Jesus para que aquele que aprendeu com Jeová e com os escritos que Jeová inspirou, possa também receber Jesus. Nunca viram Jeová Deus com os próprios olhos, pois Deus é invisível. Mas agora tem esse privilégio de ver e conversar com o representante de Jeová, com o enviado por Jeová, que viveu com Jeová, que viu a Deus, na verdade que conviveu com Deus. O apóstolo Paulo escreveu aos Hebreus, muitos anos mais tarde, havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. Deus falou pelos profetas. Deus estava ensinando os israelitas usando seus profetas. Agora nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Palavra grega, dia, por meio de quem, por intermédio de quem fez o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem de sua pessoa, e, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra, ou à direita, da majestade nas alturas. Hebreus 1, versos 1 até o 3. O Filho, Jesus, após sua ressurreição, é o herdeiro, constituído por Jeová. Ele é herdeiro. Ele não é o dono, mas o herdeiro. Sendo herdeiro, ele não criou o mundo, mas seu Pai contou de alguma forma com a sua ajuda, e por meio de quem, ou por intermédio do Filho, fez o mundo. Sim, Deus, seu Pai, constituiu Jesus como herdeiro. É imagem de Jeová na sua forma espiritual. Enquanto Jesus estava nos céus, Jesus era a imagem de seu Pai, porque Jesus também era um ser espiritual. Mas, quando estava aqui na terra, Jesus representava a Deus e era sua imagem porque exercia qualidades espirituais que aprendeu com seu Pai. Jesus está assentado à direita do Altíssimo, Jeová Deus. Assim, o papel de Jesus também é ensinar aqueles que Jeová traz até ele. Deus, com a sua destra, o elevou a príncipe e salvador. Almeida de 1969. Também elevou à sua direita, como agente principal e salvador. Tradução do Novo Mundo. Ora, se Deus o elevou, ele não poderia ser o próprio Deus, pois Deus não pode ser elevado, colocado numa situação melhor ou mais alta por outra pessoa. Que papel principal Jeová preparou para seu Filho exercer na terra?
Versos 48 em diante. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Aos Hebreus, o apóstolo Paulo disse: temos sido santificados pela oferta do corpo de Jesus Cristo, feito uma vez para sempre. Hebreus 10:10. Por isso, ao entrar no mundo, ele afirmou: tu não quiseste sacrifício e oferenda. Tu, porém, formaste-me um corpo. Hebreus 10:5. A Bíblia de Jerusalém. Isto significa que Jesus deu seu corpo, ofereceu seu corpo, deu a sua carne. Então Jesus foi ressuscitado com um corpo espiritual. Mas como fizeram anjos do passado, para conversar com Abraão, com Manoá e com outros, Jesus também assumiu corpos de um homem para conversar com os seus apóstolos. É por isso que nas diversas ocasiões que Jesus apareceu após sua ressurreição, ele não foi prontamente reconhecido. Porque ele ofertou o corpo, ele deu a sua carne, a sua vida como ser humano. O resgate dado pela humanidade era a carne, o corpo e a vida do homem, Jesus. Não foi Deus quem morreu, não foi Deus homem, nem de um suposto Deus filho, mas o homem perfeito, assim como Adão fora. Jesus deu a sua carne, o seu corpo perfeito, uma vez para sempre. Assim como o Pai que vive me enviou, eu vivo pelo Pai. Assim quem de mim se alimenta, também viverá por mim. Assim como o Pai que vive me enviou, eu vivo através do Pai. Versão HD. E eu vivo em razão de o Pai. Bíblia literal do texto tradicional. As pessoas teriam vida eterna através do sacrifício de Jesus, assim como Ele mesmo, Jesus, depende do Pai, Deus, que é a fonte da vida. Como que Jesus vive pelo Pai ou através do Pai? Primeiro, por ser criado pelo Pai. Também por depender de Deus para estar vivo, pois foi Deus, seu Pai, que transferiu sua vida celestial para o ventre de uma mulher. Depois, por depender de Deus para ressuscitá-lo. E ainda depois, por depender da força de vida, pelo qual o Criador mantém todos vivos, sejam anjos, sejam seres vivos na terra, seja o próprio Jesus Cristo. Sim, seu Pai, Jeová Deus, é a fonte da vida. É a fonte e autor de todo o planejamento da salvação humana. Jeová atrai pessoas para que procurem Jesus, a fim de aprender com Ele. E é assim que Jeová ensina a humanidade. João 6,44, Jesus disse: ninguém pode vir a mim, a menos que o Pai que me enviou o atraia. João 6,44. E no 65, dizia: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim, se por meu Pai não lhe for concedido. É Jeová quem controla tudo e confia em seu Filho, pois dá a ele a possibilidade de fornecer a vida eterna para a humanidade. O Pai de Jesus, Deus, aquele que planejou a salvação, é quem atrai pessoas e concede chegar a Jesus para que Jesus lhe dê vida eterna. Não é o desejo do meu Pai, que está no céu, que se perca nem mesmo um desses pequenos. Mateus 17:26. Então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivente. Jesus ainda disse que foi o seu Pai, Deus, quem revelou isso para Simão Pedro. Quem é o autor do plano de salvação para a humanidade? Que outro papel Jeová preparou para seu Filho exercer na terra? Que papel principal Jeová preparou para seu Filho exercer na terra? Vamos às palavras do próprio Jesus. Jesus fazia a vontade daquele que me enviou. A vontade daquele que me enviou é esta: que nenhum de todos aqueles que Deus me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Esta, disse Jesus, é a vontade daquele que me enviou. Jesus ainda disse mais: ninguém pode vir a mim, a menos que o Pai que me enviou o atraia. Ninguém pode vir a mim, se por meu Pai não lhe for concedido.
O desejo de meu Pai, que está no céu, não é que se perca nem mesmo um destes pequenos. Deus, o autor da salvação, designou seu Filho para providenciar os meios da salvação e a ressurreição dos mortos. É a vontade de Deus que impera, e o Filho faz com prazer tudo o que agrada a seu Pai. É para nós o exemplo perfeito de amor e obediência voluntária. Minhas ovelhas escutam a minha voz, eu as conheço, e elas me seguem. João 10, 27. Para isso nasci e para isto vim ao mundo, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que está ao lado da verdade, escuta a minha voz. João 18, 37. Uma voz vinda da nuvem disse: Este é o meu filho, o amado, a quem eu aprovo. Escutem-no. Mateus 17, 5. E você, está escutando a voz de Jesus? Capítulo 7. Palavras de Jesus. Qual a origem dos ensinamentos de Jesus? Este método foi usado por Jesus diversas vezes. Sempre que começava a ensinar, ele dizia: Está escrito. Jesus queria que as pessoas soubessem qual era a origem de sua mensagem. Ele disse: O que eu ensino não é meu, mas pertence àquele que me enviou. João 7,16. Em outra ocasião, ele falou: Não faço nada de minha própria iniciativa, mas assim como o Pai me ensinou, estas coisas eu falo. E o que dele ouvi, isso falo ao mundo. Estando, pois, a festa já em meio, subiu Jesus ao templo e começou a ensinar. Então os judeus se admiravam, dizendo: Como sabe este letras, sem ter estudado? Respondeu-lhes Jesus: A minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Em outra tradução, o que eu ensino não é meu, mas pertence àquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade de Deus, há de saber se a doutrina é dele ou se eu falo por mim mesmo. Analisemos as palavras de Jesus. Se alguém quiser fazer a vontade de Deus, há de saber se a doutrina é dele ou se eu falo por mim mesmo. Segundo Jesus, a doutrina, quer dizer, os ensinamentos, eram ou de Deus ou de Jesus. Outra versão diz: se algum homem quiser fazer a vontade dele, Jesus falando, há de saber da doutrina se ela é de Deus ou se falo por mim mesmo. Raciocine um pouco. Se Jesus fosse Deus e Jesus falasse de si mesmo, estava tudo bem. Mas não. O que diz o texto? Se algum homem quiser fazer a vontade dele, há de saber se a doutrina se é de Deus ou se é minha, disse Jesus. Repetindo Almeida, 1993, as palavras de Jesus foram: se alguém quiser fazer a vontade de Deus, há de saber se a doutrina é dele, ou seja, de Deus, ou se eu falo por mim mesmo. Sim, Jesus falou sobre a vontade dele, ou seja, de Deus, e não do próprio Jesus. Jesus não disse que a doutrina era nossa, minha e do meu Pai, mas disse que a doutrina era dele, ou seja, de Deus. Jesus mostra sua humildade, pois ele era o ser criado mais antigo do universo. Tinha muito conhecimento sobre todas as coisas, mas ainda assim, sempre dizia que a origem do que ensinava era dele. Dele não de Jesus, mas dele de Deus, o Criador. A respeito daquele dia e daquela hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas somente o Pai. Mateus 24, 36 e Marcos 13, 32. 1500 anos antes, observe a conversa entre Jeová e Moisés. Então Jeová me disse: o que eles disseram é bom. Eu farei surgir para eles, dentre os seus irmãos, um profeta semelhante a você, ou seja, semelhante a Moisés. E porei as minhas palavras na boca dele, e ele lhes falará tudo o que eu mandar. De fato, exigirei uma prestação de contas do homem que não escutar as minhas palavras, que ele falar em meu nome. Deuteronômio 18, 17. Esta
Profecia se cumpriu em Jesus. Resumo do capítulo. Qual a origem dos ensinamentos de Jesus? Palavras de Jesus. A doutrina não é minha. O que eu ensino não é meu. E vimos que ninguém sabia a hora, nem o Filho, ou seja, nem mesmo Jesus sabia, mas somente o Pai. E por fim vimos a profecia de que Jeová enviaria um profeta semelhante a Moisés, colocaria as palavras na boca deste profeta, e este profeta, que foi Jesus, falaria tudo o que Deus mandasse, porque este profeta estava falando em nome de Jeová Deus. Capítulo 8. Palavras de Jesus. Versículo 23. E dizia-lhes: Vós sois de baixo, eu sou de cima. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. No 26, muito tenho que dizer e julgar de vós, mas aquele que me enviou é verdadeiro, e o que dele tenho ouvido, isso falo ao mundo. Mas não entenderam que ele lhes falava do Pai. E no 28, prosseguiu, pois, Jesus: Quando tiverdes levantado o Filho do Homem, então conhecereis que eu sou, e que nada faço de mim mesmo. Mas como o Pai me ensinou, assim falo. E aquele que me enviou está comigo. Não me tem deixado só, porque faço sempre o que é do seu agrado. Jesus foi muito claro. Disse que não era deste mundo, que seu Pai o enviou. Eles não entenderam. Então Jesus disse que eles entenderiam que ele veio enviado do Pai quando este Jesus fosse morto. Também disse Jesus que falava o que aprendeu com seu Pai, e fazia sempre as coisas que agradavam seu Pai. Muitas traduções com viés a favor da Trindade colocam em letras maiúsculas "Eu sou". Mas pense, o idioma grego é escrito usando-se somente letras maiúsculas. Baseado em que essas versões deixaram "Eu sou" em letras maiúsculas em português, se em grego todas eram maiúsculas? A ideia do viés é tentar fazer o leitor entender que Jesus seria supostamente o próprio Pai, quando este falou com Moisés, e que Deus teria supostamente dito a Moisés: Eu sou. Escute novamente com bastante atenção as palavras de Jesus. No verso 26, muito tenho que dizer e julgar de vós, mas aquele que me enviou é verdadeiro, e o que dele tenho ouvido, isso falo ao mundo. No 27, mas não entenderam que ele lhes falava do Pai. Dele tenho ouvido. Dele quem? Dele de Deus, aqui se referindo somente ao Pai. 28, mais uma vez, prosseguiu, pois, Jesus: Quando tiverdes levantado o Filho do Homem, então conhecereis que eu sou, ou seja, que eu sou o Filho do Homem, que eu sou o enviado, o Cristo. E sabereis que nada faço de mim mesmo, mas como o Pai me ensinou, assim falo. Escute as palavras de Jesus um pouco mais à frente, no versículo 42. Disse-lhes, pois, Jesus: Se Deus fosse vosso Pai, certamente me amaríeis, pois que eu saí e vim de Deus, não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. A Bíblia de Jerusalém inverte: porque saí de Deus e dele venho, embora não tenha sido isto no grego, saí de Deus. Essa forçação acontece nas Bíblias traduzidas para o português. Em inglês, mais de 30 versões da Bíblia vertem como "For I proceeded forth, and have came from God", ou seja, porque eu procedi e vim de Deus. Dizer "eu procedi", de procedência, é diferente de dizer "eu saí de Deus", como se eu fizesse parte de Deus ou de uma trindade. De onde veio Jesus? Eu vim de Deus. Agora preste bem atenção às palavras de Jesus. Não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Em outras palavras, não vim de mim mesmo, então não sou o verdadeiro Deus, nem faço parte de uma trindade. Não vim de mim mesmo, fui mandado. Mas Ele me enviou, ou seja, vim de Deus, Ele, Deus, me enviou. Aqui se referindo ao Pai, Ele, Deus, o Pai de Jesus.
Por isso que em João 3,17, Jesus disse: porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. O Pai enviou o seu Filho como Salvador. 1 João 4, 9 e 14. Por isso, Jesus também é chamado em Hebreus 3:1 de o apóstolo Jesus, visto que apóstolos em grego significa um delegado, mensageiro, alguém enviado com ordens. Considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus, o qual é fiel àquele que o constituiu, como também o era Moisés em toda a casa de Deus. Jesus foi apóstolo. Por quê? Pois foi enviado por Deus. O texto ainda diz que Jesus foi fiel àquele que o constituiu. Sim, Jesus foi fiel a seu Pai Jeová, o verdadeiro Deus, que o constituiu assim, da mesma maneira. Moisés tinha sido também. Escute as palavras de Jesus. Assim como tu me enviaste a pesteilas de apóstolos ao mundo, também eu os enviei a pesteila de apóstolos ao mundo. Assim como Jesus foi enviado, também Jesus enviou outros para pregar pelo mundo. João 17:18. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Também Jesus os enviou a pregar o reino de Deus. Lucas 9:2. Então, assim Jesus dá um fechamento claro sobre o assunto. Pois o próprio Pai vos ama, porque me amastes e crestes que eu vim de Deus, eu vim do Pai, e entrei no mundo. João 16:27 e 28. Dizer eu vim de Deus é o mesmo que dizer eu vim do Pai. Resumo do capítulo. Qual a origem dos ensinamentos de Jesus? Palavras de Jesus. O que dele tenho ouvido, falo ao mundo. Ele falava do Pai, o que dele tinha ouvido. Como o Pai me ensinou, assim falo. Porque sempre faço o que é do seu agrado. Não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Esses textos têm deixado bastante claro que Jesus falava e ensinava, mas o que ele ensinava não era da parte dele mesmo, mas tudo o que ele falava e ensinava era seu Pai que havia lhes dito. Na verdade, Jesus aprendeu com seu Pai. Vamos ao capítulo 10, Palavras de Jesus. O que quis dizer Jesus com as palavras eu e o Pai somos um? Capítulo 10, verso 18. Ninguém tirou de mim, mas eu entrego da minha própria iniciativa. Tenho autoridade para entregar, e tenho autoridade para receber de novo. O mandamento a respeito disso recebi do meu Pai. O Pai jamais obrigou Jesus a entregar sua vida, mas foi isso o que o meu Pai me mandou fazer. Na nova tradução na linguagem de hoje, esta ordem recebi do meu Pai, a nova versão internacional. Este mandato recebi do meu Pai, Almeida 1993. Meu Pai, disse Jesus em Mateus 26:39, se for possível, deixa que esse cálice se afaste de mim. Contudo, não como eu quero, mas como tu queres. Jesus desvenda o mistério da Santíssima Trindade. Ela diz que os três têm o mesmo poder, que são iguais. Jesus diz coisas bem diferentes. Jesus discorda totalmente desta doutrina. Não tem nenhum mistério. Um pai sempre será maior que o filho. Sempre virá antes, pois é um pai que irá gerar o filho. Sempre terá mais poder. Sempre ensinará seu filho. Jesus, o Filho, nos ensinou exatamente isto. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem.
Eu lhes dou a vida eterna e jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai que me deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Nosso Deus e seu Filho Jesus trabalham unidos, com o mesmo propósito. Deus cria, projeta planos, providencia leis, disponibiliza poder. Jesus, o Filho de Deus, foi criado, aprendeu com seu Pai, e Jesus o imita. Jesus pede conselhos para Deus. Jesus pede poder, pede sabedoria. E Jesus coopera em tudo o que seu Pai planeja. Meu Pai que me deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Jesus é um grande exemplo de um bom filho. Nós devemos imitá-lo. Mas o versículo 30 diz: eu e o Pai somos um. Sim, Deus e seu Filho trabalham unidos como uma equipe, com o mesmo propósito. No entanto, no capítulo 17 do mesmo livro de João, nos versículos 20 e 21, Jesus disse: E rogo não somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, assim como tu, ó Pai, és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Palavras de Jesus: eu e o Pai somos um. Palavras de Jesus: para que todos sejam um. Assim, quando Jesus disse: eu e o Pai somos um, se referia a trabalharem unidos. Notou que Jesus disse: ninguém arrebatará da minha mão as ovelhas que meu Pai me deu. E depois, Jesus disse: ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai, porque Ele é maior que todos. Ou seja, ninguém irá tomar as ovelhas da minha mão, disse Jesus, e da mão de meu Pai. Você viu que Deus e seu Filho trabalham juntos, em união, para proteger as ovelhas. E ninguém tira as vidas dos justos das mãos de Jesus e de seu Pai Deus. Deus, que é maior que todos, e Jesus trabalham em união, como se fossem um. Jesus também disse essa outra passagem: por esta razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Marcos 10, 7 e 8. Ou seja, uma equipe. O que quis dizer Jesus com as palavras: quem vê a mim, vê ao Pai? Continuemos o capítulo 10 de João, agora versículo 44 e 45. Clamou Jesus, dizendo: quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. E quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Porque eu não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me deu mandamento quanto ao que dizer e como falar. E sei que o seu mandamento é vida eterna. Aquilo, pois, que eu falo-o exatamente como o Pai me ordenou. Jesus explica: em Jesus se vê o Pai, em razão do ensino dele, que o seu ensino, o de Jesus, era idêntico ao ensino de seu pai. Imagine um professor que tem um filho e que ensina esse filho o tempo todo desde pequeno. Quando esse filho ficar adulto e se tornar professor também, quem vê este filho ensinando, vê o pai dele. Jesus disse no 49, o Pai que me enviou me deu mandamento quanto ao que dizer e como falar. E no 50, Jesus disse, eu falo exatamente como o Pai me ordenou. Quem recebe a qualquer um que eu envio, recebe também a mim. E quem me recebe, recebe também aquele que me enviou. João 13, 20. Nesse caso, a situação é muito parecida. Quem recebe a Jesus, recebe automaticamente aquele que enviou Jesus. Alguns religiosos dizem que o Pai estava em Jesus, outros
que Jesus era o mesmo que seu pai Jeová. Não é o que a Bíblia diz, pois uma voz vinda da nuvem disse: Este é o meu filho, o amado, a quem eu aprovo. Escutem-no. Mateus 17:5. E Jesus disse: O Pai, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem. Em Mateus 7:11. Resumo do capítulo. O que quis dizer Jesus com as palavras Eu e o Pai somos um? O que quis dizer Jesus com as palavras Quem vê a mim, vê ao Pai? O mandamento a respeito disso recebi do meu Pai. Jesus disse: Meu Pai me mandou fazer. Meu Pai que me deu é maior que todos. Jesus disse: Pai que me enviou, esse me deu mandamento, quanto ao que dizer e como falar. Jesus disse: Falo exatamente como o Pai me ordenou. A Trindade, a tal misteriosa Trindade, contradiz tudo o que Jesus falou. A Trindade diz que todos são coeternos, todos com o mesmo poder. Não é o que Jesus falou, pois o Pai deu ordens a seu Filho. O Pai deu um mandamento quanto ao que dizer e como falar. Neste ponto de nosso estudo, já está muito claro que não tem mistério nenhum. Segundo o próprio Jesus, ele não faz parte de nenhuma trindade misteriosa. Jesus foi o primeiro ser criado por Deus, o Filho primogênito e unigênito, e está sempre aprendendo com o seu Pai, o verdadeiro Deus. E ainda Jesus obedece de bom grado em tudo o que seu Pai lhes ordena, quanto a falar e fazer coisas. Vamos ao capítulo 11 de João. Palavras de Jesus. Quem ressuscitou Lázaro? De quem vem o poder para ressuscitar os mortos? João 11:29. Jesus disse: Tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque está morto há 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: Não te disse que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. E Jesus, levantando os olhos ao céu, disse: Pai, graças te dou, porque me ouviste. Eu sabia que sempre me ouves, mas por causa da multidão que está em redor é que assim falei, para que eles creiam que tu me enviaste. E, tendo dito isso, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora! Saiu o que estivera morto, ligados os pés e as mãos com faixas, e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhes Jesus: Desligai-o e deixai-o ir. Uns 1000 anos antes, Elias, o profeta, clamou a Deus: Ó Jeová, meu Deus, por favor, faze a alma, ou seja, a vida, deste menino voltar para dentro dele. Jeová escutou finalmente a voz de Elias, de modo que a alma, ou seja, a vida, nefesh, em hebraico, do menino voltou para dentro dele e este reviveu. 1 Reis 17:18. Elias começou a dizer: Ó Jeová, saiba-se hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que é pela tua palavra que fiz todas estas coisas. 1 Reis 18:36. O próprio Jesus disse: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração. Jesus citou aqui as palavras de Isaías, que estava escrito: O Espírito de Jeová é sobre mim, disse Jesus. O próprio Isaías havia profetizado também, no capítulo 11, 1, 2 e 3. Porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito do Senhor Jeová, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. E deleitar-se-á no temor do Senhor, e não julgará segundo a vista dos seus olhos. Sim, sobre Jesus pousou o Espírito de Jeová,
que deu a Jesus sabedoria, entendimento, conselho, fortaleza, conhecimento e temor de Jeová. Jesus tinha tudo isso. Jesus tinha temor de desagradar seu querido Pai. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós. Atos 2, 22, Lucas 5, 17, também 6, 19. Resumo do capítulo. Quem ressuscitou Lázaro? De quem vem o poder para ressuscitar os mortos? Palavras de Jesus. Pai, graças te dou porque me ouviste. Antes de ressuscitar Lázaro, ele indicou para a multidão que o poder para ressuscitar o morto não era dele, mas de seu Pai, que estava nos céus. O profeta Elias também disse: pela tua palavra, de Deus, que fiz todas estas coisas. E o apóstolo Pedro disse que o próprio Deus realizou por intermédio dele. O poder para ressuscitar Lázaro não tinha sua origem em Jesus, mas seu Pai, o verdadeiro Deus, é quem fornecia a Jesus este poder. João capítulo 12. Palavras de Jesus. Quem deu ordens a Jesus, o comando, o mandamento para Jesus falar. 12:49. Porque eu não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai que me enviou, ele me deu o mandamento sobre o que hei de dizer e sobre o que hei de falar. Eu sei que o seu mandamento é a vida eterna. Portanto, o que eu falo, falo como o Pai me tem dito. Mas o Pai que me enviou me ordenou o que dizer e o que falar. Sei que o seu mandamento é a vida eterna. Portanto, o que eu digo é exatamente o que o Pai me mandou dizer. NVI, a nova versão internacional. A King James atualizada diz assim: o Pai que me enviou, esse me deu ordens sobre o que eu deveria dizer e o que proclamar. Eu sei que o seu mandamento é a vida eterna. Sendo assim, tudo que eu falo, como o Pai me mandou dizer, assim falo. E a Bíblia de Jerusalém, de 1981, o Pai que me enviou me prescreveu o que dizer e o que falar. Lembramos aqui o que Jeová disse a Moisés sobre a futura vinda de Jesus como profeta, mais uma vez. Então Jeová me disse a Moisés: o que eles disseram é bom. Eu farei surgir para eles, dentre os seus irmãos, um profeta semelhante a você, a Moisés. E porei as minhas palavras na boca dele, e ele lhes falará tudo o que eu mandar. De fato, exigirei uma prestação de contas do homem que não escutar as minhas palavras que ele falar em meu nome. Deuteronômio 18, 17. Resumo do capítulo. Quem deu ordens a Jesus, o comando e o mandamento para Jesus falar. Palavras de Jesus. O Pai que me enviou, ele me deu o mandamento sobre o que hei de dizer e sobre o que hei de falar. Palavras de Jesus. O que eu falo, falo como o Pai me tem dito. Palavras de Jesus. O Pai que me enviou me ordenou o que dizer. O Pai que me enviou, esse me deu ordens. Como o Pai me mandou dizer, assim falo. E a Moisés, Jeová disse: porei as minhas palavras na boca dele, e ele lhes falará tudo o que eu mandar. Tudo o que ele falar em meu nome. Tudo o que Jesus falou é totalmente contra a misteriosa doutrina da Trindade. Jesus discorda totalmente desta doutrina inventada por homens. Notou o que Jeová Deus falou para Moisés sobre Jesus? Ele disse que exigirei uma prestação de contas do homem que não escutar as minhas palavras, que ele, Jesus, falar em meu nome. Se tudo o que Jesus falou é exatamente contrário à misteriosa doutrina da Trindade, Jeová exigirá uma prestação de contas de quem não escutar o seu filho. É tão grave assim manter essa doutrina a ponto de Jeová exigir uma prestação de contas? Sim, porque essa doutrina tem afastado as pessoas de Deus e ensina um conceito distorcido sobre o papel de Jesus Cristo. Segundo as próprias palavras de Jesus Cristo, essa doutrina é infantil, falsa, porque nada tem a ver com a verdade de Deus. É uma doutrina criada por seres humanos, e quem sabe lá o papel dos espíritos iníquos satânicos por trás desta, visto que aquelas nações com religiões espíritas, satânicas, pagãs, de muito antes de Jesus, já ensinavam e praticavam esta doutrina da Trindade com seus muitos deuses trinos falsos e pagãos. Capítulo 14. Palavras de Jesus.
Tinha Jesus o mesmo conhecimento, a mesma autoridade que seu Pai? Disse-lhe Jesus: Estou há tanto tempo convosco, e não me tendes conhecido, Filipe. Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai. Não crês tu que eu estou no Pai, e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Crede-me que estou no Pai, e o Pai em mim. Crede-me, ao menos por causa das mesmas obras. Outra versão da Bíblia fala assim, 14:9. Quem me vê, vê também o Pai. Você não acredita que eu estou em união com o Pai, e que o Pai está em união comigo? O que eu lhes digo não se origina de mim, mas o Pai que permanece em união comigo está fazendo as suas obras. Jesus não era o Pai. Quando Jesus estava na terra, Jesus orava ao seu Pai. Então, quando Jesus disse, não credes que estou no Pai e que o Pai está em mim, como poderia alguém ver a Jesus e ver o Pai em Jesus? Onde estava o Pai de Jesus? Veja Mateus 7:21. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Mateus 7:21. Só que Jesus estava em união com o Pai. Fazia as obras do seu Pai do jeito que o Pai mandou. Eles viam a Jesus, mas Jesus fazia as coisas tão parecidas ao jeito de seu Pai, que era como se estivessem vendo o Pai. O seu Pai estava nos céus, Jesus estava na terra. No versículo 11, Jesus disse, crede-me que estou no Pai, e o Pai em mim. Crede-me, ao menos por causa das mesmas obras. As obras que Jesus fazia, as palavras que Jesus dizia, eram as mesmas de seu Pai. Foi muito apropriado Jesus falar que estava em união com seu Pai. Mas essa tradução da Bíblia para o português, o Pai está em mim, eu estou no Pai, é uma tradução bastante infeliz, porque dá a entender outra coisa. Mas o próprio contexto mostra que não é essa outra coisa chamada Trindade. O contexto mostra que Jesus estava em união como equipe com seu Pai. Observe também 2 Coríntios 5:17. Pelo que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. João Ferreira de Almeida Revisada. Noutra tradução, consequentemente, se alguém estiver em união com Cristo, ele é uma nova criação. Também 1 Coríntios 1:30. E, porém, por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus. Porém, Deus uniu vocês com Cristo Jesus, na nova tradução da linguagem de hoje. Claro que Paulo não estava se referindo a uma unidade em substância. Estar o cristão em união com Cristo é uma tradução que emprega a verdadeira ideia transmitida por Paulo. É uma tradução de equivalência dinâmica. Ninguém diz, em português, eu estou em você. Nós dizemos, eu estou com você. Eu estou em união com você. João 17:21. Observe esse mesmo texto na versão Almeida. Para que todos sejam um, disse Jesus. Como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Tu és em mim, para que eles sejam um em nós. Charles B. Williams, em sua tradução da Bíblia, The New Testament, a Private Translation in Language of the People, verte João 17:21 da seguinte forma. Faço esta petição, palavras de Jesus, não somente por eles, para que todos sejam um, assim como tu, Pai, estás em união comigo, e eu em união contigo, para que eles estejam em união conosco. E The Bible, an American Translation, uma tradução americana, de E. Goodspeed, verte João 17:21 da seguinte maneira. Assim como tu, Pai, está em união comigo, e eu em união contigo, que eles também estejam em união conosco. Finalmente, a Complete Jewish Bible é a Bíblia Judaica, de 1998, produzida por D. H. Stern. Diz, assim como tu, Pai, está unido comigo e eu em ti.
oro para que eles estejam unidos conosco. Ninguém diz, tu és em mim, eu sou em ti, na língua portuguesa. Porém, muitas versões da Bíblia assim o traduziram as palavras de Jesus. Mas certamente dizemos, eu estou em união, nós estamos unidos. Então, para Jesus, a sua união com seu Pai Celestial era tão natural que ele, Jesus, ficou surpreso que Filipe não a tivesse observado. As obras que Jesus fazia, as palavras que Jesus dizia, eram as mesmas de seu Pai. Foi então muito apropriado Jesus falar que estava em união com seu Pai. Mas estas traduções para o português são traduções, neste texto, bastante infelizes, porque dá a entender outra coisa. Tu és em mim, eu sou em ti. Mas o próprio contexto mostra que não é essa outra coisa chamada Trindade. O contexto mostra que Jesus estava em união, unido como equipe com seu Pai. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro ajudador para estar com vocês para sempre, o Espírito da Verdade, o ajudador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará todas as coisas a vocês. Jesus não tinha autoridade sobre o ajudador, o Espírito Santo, o poder e a força ativa de Deus. Mas o Pai tinha. Então Jesus tinha que pedir ao seu Pai, para que seu Pai enviasse a eles. Não, Jesus não enviaria, mas segundo as palavras de Jesus, ele pediria ao Pai e o Pai enviaria, e enviou. Posso apelar para meu Pai, para que ele forneça nesse momento mais de 12 legiões de anjos. Mateus 26, 53. Jesus é retratado em Apocalipse 19 como estando com seus anjos. E na parábola do joio, o Filho do Homem, Jesus Cristo, após a ressurreição, enviará os seus anjos. Mateus 13, 41 e 24, 31 e também 25, 31. Mesmo assim, se Jesus achasse apropriado, quando o homem na terra, ser ajudado pelos seus anjos, teria que apelar para seu Pai, para que este liberasse os anjos. No 28, se vocês me amassem, se alegrariam de que eu vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. E no 31, mas para que o mundo saiba que eu amo o Pai, faço assim como o Pai me ordenou. Jesus mostrou que amava seu Pai por obedecer, mesmo quando fazer isso era muito difícil. Pai, se queres, passa de mim esse cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava. E, posto em agonia, orava mais intensamente. E o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até o chão. Lucas 22, 42 até 44. Além disso, Jesus amava falar sobre seu Pai e ajudar outros a serem amigos de Deus. Resumo do capítulo. Tinha Jesus o mesmo conhecimento, a mesma autoridade que seu Pai? Palavras de Jesus. O que eu lhes digo não se origina de mim. Palavras de Jesus. Eu pedirei ao Pai. O Pai é maior do que eu. Palavras de Jesus. Eu amo o Pai. Faço assim como o Pai me ordenou. João capítulo 15. Palavras de Jesus. Quem é o Deus verdadeiro, segundo Jesus? Versículo 1. Capítulo 15, verso 1. Eu sou a verdadeira videira, e o meu Pai é o lavrador. 9 e 10. Se vocês obedecerem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como eu obedeço aos mandamentos do Pai e permaneço no amor dele. 26. Quando vier o ajudador que eu lhes enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que vem do Pai, esse dará testemunho de mim. Se Jesus é uma videira, claro, uma ilustração, seu Pai é o lavrador. Quem é que manda mais, a videira ou o lavrador? Quem tem mais conhecimento, mais poder e autoridade? A videira ou o lavrador? Jesus disse, eu obedeço aos mandamentos do Pai.
E no 26 vimos que o Espírito da Verdade vem do Pai. Poderíamos continuar até o último capítulo do livro de João, ou de todos os livros da Bíblia, mas não faremos. Vamos parar aqui no capítulo 15. Você poderá fazer em seu estudo pessoal, não só no livro de João, como nos demais evangelhos. Textos para você meditar. Ainda no livro de João, capítulo 17, versículos de 1 até 3. Jesus falou essas coisas e, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, chegou a hora. Isto significa vida eterna. Que conheçam a Ti, falando ao Pai, o único Deus verdadeiro, e àquele que Tu enviaste, Jesus Cristo. Com quem conversava Jesus? Jesus orava ao seu Pai. Mas faça suas reflexões, raciocine, peça ajuda para Deus te iluminar. Você vai ver que neste texto, somente neste texto, a misteriosa doutrina da Trindade cai por terra como sendo uma grande mentira satânica. Porque ela afasta as pessoas do único Deus verdadeiro. E a vida eterna depende de se conhecer o único Deus verdadeiro. E ela também deturpa os papéis de Jesus. Ela ensina algo muito, mas muito longe da verdade da Bíblia. Outro texto é de João 20, 17, quando Jesus disse: Ainda não subi para o Pai, eu vou subir para o meu Pai e Pai de vocês, para o meu Deus e Deus de vocês. João 20, 17. Palavras de Jesus. Note que Jesus falou sobre o seu Deus. Jesus disse: Vou subir para o meu Deus. É por isso que o apóstolo Paulo falou mais tarde: Louvado seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. 2 Coríntios 1, 3 e Efésios também 1, 3. Se você tem dúvidas ainda a respeito, peça ajuda a Deus. A Trindade é uma grande mentira. A Bíblia não tem em lugar algum a palavra Trindade, Trino, Três em Um, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo ou coisa parecida. A doutrina da Trindade diz que Jesus era Deus. E o que a Bíblia diz sobre Jesus? A doutrina da Trindade diz que Jesus era Deus. No entanto, o resgate da humanidade teria que ser pago por um homem perfeito semelhante a Adão, mas que fosse fiel e obediente a Deus até a morte. Jesus então foi nomeado pelo seu Pai para tirar todo o vitupério que foi lançado sobre a pessoa de Deus, sobre Jeová. A Trindade, então, é usada por Satanás para lançar ainda mais vitupério e ainda faz com que as pessoas esqueçam do autor da salvação, do Criador do universo. E esqueceram do nome dele e de todo o planejamento que ele fez, que levará a felicidade para todos os fiéis servos de Deus. Confundem os papéis de Jesus. O papel de Jesus como testemunha de seu Pai. O papel de Jesus como rei designado para restabelecer o paraíso na terra. O papel de Jesus de tornar novamente conhecido o nome de seu Pai, como o Criador e originador de todas as coisas. Pessoas deixaram de orar ao verdadeiro Deus, para então orar por intercessores não aprovados por Deus, perdendo a oportunidade de falar com o Criador Jeová e de ter o verdadeiro Deus como amigo. Resumo do capítulo. Quem é o Deus verdadeiro segundo Jesus? Palavras de Jesus. Que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro. Palavras de Jesus. Eu vou subir para o meu Pai e Pai de vocês, para o meu Deus e Deus de vocês. Minhas ovelhas escutam a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. João 10, 27. E você está escutando a voz de Jesus? Para isso nasci e para isso vim ao mundo, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que está do lado da verdade, escuta a minha voz. João 18, 37. E você está ao lado da verdade? Escuta a voz de Jesus ou continua acreditando na mentira da misteriosa Trindade? Uma voz vinda da nuvem disse: Este é o meu filho, o amado, a quem eu aprovo. Escutem-no. Mateus 17, 5. E você está escutando a voz de Jesus?